E aí, quando a gente agora vai para a questão da formação do povo, o dia do Senhor na formação do povo, a gente viu até aqui agora o sábado como o sétimo dia, o memorial da criação. Tá bom? Agora a gente vai ver o dia do Senhor como na formação do povo de Deus. Quando a gente olha aqui essa escala cronológica, né? Ela não está exatamente, mas é um conceito meio que as pessoas entram em harmonia, tá certo? Desde 4000 antes de Cristo em diante. Então, de Adão até Israel, olha que coisa impressionante. Adão, ele viveu até Lameque, que era pai de Noé, ter 56 anos. Depois, Lameque, ele viveu até Sem, filho de Noé, ter 93 anos. Sem, ele viveu até Abraão, ter 150 anos de idade. E assim nós chegamos até Abraão, o pai da fé. Então, se Deus havia estabelecido o sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor, como um dia para ser santificado, será que Adão teria levado isso adiante? Ele teria ensinado isso aos seus filhos e aos seus netos, né? E aos seus bisnetos e trinetos e tataranetos, ou seja, até o período em que Lameque ele tinha 56 anos, Adão estava vivo e ensinava a respeito do sétimo dia como o dia do Senhor. Ele ensinava que o sábado era o dia abençoado por Deus, o dia que deveria ser um dia de regozijo e o dia que deveria ser separado para uso santo. Lameque, que era pai de Noé, ele viveu até Sem ter 90, ter 93 anos. Tá certo? Então, assim, Sem, filho de Noé, tinha 93 anos e Lameque ainda estava vivo. E será que Lameque passou para Noé, que também passou para Sem, tá certo? Já Sem, que viveu bastante, né? Diz até a tradição judaica que o Melquisedeque que encontra Abraão, que Abraão ali leva, diz que na tradição judaica esse Melquisedeque na verdade é Sem, tá certo? A Bíblia não confirma, mas a tradição judaica diz que esse Melquisedeque que aparece ali, ele é Sem. Ou seja, Sem viveu até Abraão ter 150 anos. Será que Sem não teria deixado claro para Abraão também aquilo que ele recebeu do seu avô Lameque, que recebeu de Adão, que o sétimo dia era o dia que deveria ser separado para adoração, era o dia do Senhor? Olha o que a Bíblia fala a respeito do testemunho de Noé. Quem que pode ler para a gente? Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Quem quiser adiantar e já procurar também Gênesis capítulo 9, verso 26, fique à vontade, tá bom? O primeiro texto é Gênesis 6, verso 8 e 9. Quem encontrar, pode ler para a gente, por gentileza. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Tá certo? Agora, eu faço uma pergunta. É interessante esse termo que fala que Noé ele andava com Deus, porque se você volta na genealogia, você vai ver que o último que andou com Deus foi Enoque. Tá certo? E Enoque ele foi levado para o céu. Então, Noé ele andava com Deus também. Agora, será que Noé, andando com Deus, sendo justo, íntegro, no meio de um povo que era corrupto, será que ele ainda preservava o dia do Senhor como um dia santo? Para ele andar com Deus, ele não poderia fazer isso desprezando os ensinamentos de Deus, desprezando o dia que o Senhor estabeleceu lá na criação. Tá certo? Então Noé, ele santificava o sétimo dia. Agora, olha o testemunho de Sem, no capítulo 9, verso 26. Quem que encontrou? Pode ler pra gente, por gentileza. É, e continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã, lhe seja servo. Bendito seja o Deus de quem? De Sem. Ou seja, essa expressão que Noé ele vai dar, ele não usa nem para Cã e nem para Jafé. Porque Jafé ele vai habitar debaixo das tendas de Sem, tá certo? Mas Sem ali é o quê? Bendito seja o Deus de Sem. O que revela que Sem também tinha o mesmo caráter de Noé. Era íntegro, tá certo? E andava com o Senhor. Porque Noé não poderia falar que Deus era o Deus de Sem se Sem não andasse com o Senhor. Agora, se Sem andava com o Senhor, será que ele também preservava o dia do Senhor como um dia santo? Nesse dia, ele obedecia o preceito que foi dado lá na criação? Porque a gente viu, o que existe em Gênesis 2 não é um mandamento, é um preceito, tá certo? É uma prática.
aquilo que nós precisamos fazer. Mas não é uma lei, não é um mandamento. Agora, o testemunho de Abraão, Gênesis capítulo 26, verso 5, olha o que está escrito lá. Eu vou ler aqui para a gente. Em Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão, aqui Deus falando com Isaac, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, olha o testemunho que o próprio Deus dá de Abraão, o pai de Isaac. Ele guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora, será que Abraão, tendo esse testemunho a respeito de Deus, não santificava também o dia do Senhor? Será que Deus poderia falar isso de Abraão se ele não santificasse o dia que o Senhor estabeleceu para ser um dia de alegria, de regozijo, de descanso, de bênção, um dia santo? Então a gente percebe assim que de Adão até a Israel, o dia do Senhor, ele estava presente. Porque se não estivesse, nós não poderíamos ter esse testemunho que é dado a respeito dessas personalidades dele. Tá certo? E mais, o tempo revela que teve, né, tempo suficiente para Adão passar esse conhecimento a respeito do dia do Senhor para Lameque, que passou para Noé, que passou para Sem e que chegou até Abraão. Ou seja, a gente cobre aqui quase 2000 anos de história, tá certo? E o dia do Senhor ele é preservado. Não é fantástico isso? Olha como Deus ele trabalha, né? De uma maneira perfeita. Ele preserva aquilo que ele estabeleceu.